Os últimos anos do Led Zeppelin não foi muito bom. 2 meses depois de Knebel Wolf, o fotógrafo de 19 anos chamado Philip Whaley morreu de overdose de heroína na mansão de Page, em Plupton. O assunto apareceu rapidamente nos jornais britânicos. Se tivesse acontecido 5 anos antes, quando o grupo estava no auge da popularidade, teria sido diferente. Agora, na reta final da década em que chegaram a reinar, estava tão fora do radar da mídia que mal merecia uma menção, além da imprensa local. Foi realizada uma sindicância em Brighton, onde Page foi obrigado a prestar seu depoimento. O resultado do inquérito foi morte acidental. As audiências coincidiram com a cerimônia de entrega dos prêmios dos leitores da Melody Maker, para a qual a banda foi convidada. Eles podiam não ser mais tão populares para esgotar os ingressos em 2 noites em Knebel Wolf, mas ainda tinham um número mais do que suficiente de fãs para votar neles. A equipe jovem e antenada da MM não ficou muito satisfeita, mas seus leitores, aqueles que votavam nesse tipo de pesquisa, não eram iguais ao da punk radical NME e ainda gostavam de seus deuses do rock usando cabelos compridos e tocassem excepcionalmente bem seus instrumentos. Como que para esfregar na cara, toda a banda compareceu à cerimônia, menos Page. Era a primeira vez que fazia isso desde 71. Plant foi dirigindo seu Land Rover. Bonzo e Dionese surgiram em uns Rolls Royce com o chofer usando o distintivo com uma frase espirituosa: Rock Against Journalism. Rock contra o jornalismo. David Lewis, que também estava presente, lembra que eles disseram a todo mundo que Jimmy estava de férias em Barbados, mas na verdade é que eles estavam depondo no inquérito que apurava a morte de Philip Haley. Jimmy definitivamente conseguiu se livrar daquilo. Na festa que aconteceu depois, Bonham, completamente bêbado, começou a gritar com o The Police. Começou a gritar que o The Police deveria ter levado o prêmio de melhor banda e começou a cantar Message in the Bottle, bem alto. Como sempre, Bonzo deu um jeito para que ninguém o esquecesse tão cedo. No dia 29 de dezembro de 79, todos eles, com exceção de Page, apareceram no show de caridade promovido pela Unicef, o Rock for Kampuchea, no Hammersmith Smith Odeon, em Londres. A ausência de Jimmy mais uma vez foi justificada com a desculpa de que estava de férias, e mais uma vez ninguém da imprensa se preocupou muito com o assunto. Haveria ainda o último lampejo quando, 6 meses depois, aparentemente do nada, a banda embarcou em uma turnê de 3 semanas pela Europa, começando pelo modesto Westfalen-Hell, em Dortmund, na Alemanha, no dia 17 de junho. Chamada informalmente pela banda de Kult de Waffle, a turnê não tinha lasers, telões, canhões de fumaças nem luzes, mas um cenário de fundo preto, uma equipe de apoio bastante reduzida e a decisão de deixar de lado as músicas longas, que paravam o show, como Daisy and Confusion, No Quarter e Moby Dick, e até mesmo o número de Page com arco de violino. Qualquer coisa que pudesse ser considerada excesso no mundo do pós-punk. Até os lugares eram os menores em que se apresentavam desde 73. As roupas usadas no palco também refletiam a dolorosa tentativa de tornar mais contemporânea a sua imagem. Usavam calças retas e camisas comuns, e até uma gravata fininha de vez em quando. E todos cortaram o cabelo. Tudo isso teve um efeito oposto. Em vez de parecerem jovens e moderados e modernos, de repente o Led Zeppelin ficou parecendo velho, muito velho. Os problemas que ainda o cercavam também não eram novos. Apesar de os relatos da época dizerem que a banda estava em forma musicalmente, depois de 3 músicas, o show de não, depois de 3 músicas no show de Nuremberg, de 27 de junho, teve que ser cancelado porque Bonham desmaiou na bateria. Com grande dificuldade, ele conseguiu chegar ao fim da turnê. Segundo Cole, cuja dependência da heroína estava tão fora de controle que Grant o deixara fora da turnê. Bonzo estava consumindo heroína direto até o início da turnê. Teria desmaiado por causa de abstinência. A banda nunca confirmou nem negou as histórias. Plant depois me disse que Bonzo tocou lindamente naquela turnê. Mas ele não estava bem, estava? Perguntei a Plant em 2005. Não, ele desmaiou. Não sei o que aconteceu. Sei que ele precisou comer 50 bananas imediatamente. Estava com falta de potássio. Você vê, a única razão que nos levava a manter um médico por perto,
durante as turnê era para ter qualudes. Nunca tivemos ninguém nos examinando, dizendo, poxa cara, os exames de sangue estão mostrando que você está com poucos minerais no organismo. Quer dizer, hoje tomo todos os dias 3 cápsulas de óleo com ômega 3 para as juntas, para poder jogar tênis e ter um bom desempenho. Mas não pensávamos nessas coisas naquela época, só numa grande garrafa de Jack Daniels e Coca, direto. No penúltimo show da turnê, no Olympic Halle, em Munique, Bonzo teve a companhia de Simon Kirke, da Bad Company, que tocou com ele. Holla Love, Kirk lembrou, na última vez que vi Bonzo, ele estava guardando na mala as bonequinhas que trouxe de cada país para sua filha Zoe, embrulhando as bonequinhas na Austrália, da Suíça e da Suíça. O último show da turnê foi no Eissporthalle, em Berlim, no dia 7 de julho. A banda respondeu às acusações punk de obsolescência, cortando os aspectos mais improvisativos do que até então era considerado a essência da expressão ao vivo do Led Zeppelin, em troca de uma abordagem mais pé no chão, em que Page brincava com a plateia e, fato inédito, apresentava as músicas pessoalmente no palco. Esse era o estado de espírito, disse Jonesy a David Lewis, que acompanhou a turnê pessoalmente. Vamos afiar, cortar os excessos, anotar o que está acontecendo e nos reinventar. Parecia que eu e Robert estávamos mantendo as coisas unidas, enquanto os outros lidavam com outras questões. A questão era que parecia uma pena deixar tudo escorrer pelo ralo. Para Robert, era tudo uma questão de mostrar que eles haviam aprendido muito com a XTZ e outras bandas New Wave. Eu pensava que tínhamos que parar com aquelas coisas de nos acharmos importantes e com os solos de guitarra que duravam 1 hora. Cortamos tudo. Não tocávamos nenhuma música por mais de 4 minutos e meio. Ou, como ele disse anos depois, no final dos anos 70, tudo havia ficado muito super complacente. Não só com as drogas, mas com a própria música. As coisas tinham ido de tremenda explosão de energia no final dos anos 60 para esse monstro super indulgente em busca de um lugar para morrer. Algo que ele ainda queria evitar que acontecesse com LED. A outra coisa que ele ainda estava tentando evitar na turnê de 80 era a decisão de voltar para os Estados Unidos, sabendo que os outros estavam loucos para que ele aceitasse. A caminho de casa depois da turnê europeia, ele finalmente cedeu e em poucos dias Grant já havia formulado a campanha publicitária nos Estados Unidos, dando-lhe o título provisório de Led Zeppelin de 1980 Part 1. Mas Plant pôs algumas condições. Nenhuma turnê poderia afastá-lo da família por mais de 1 mês. A banda faria um máximo de 2 shows seguidos e depois um dia de descanso. E como na turnê europeia, os lugares gigantescos estavam fora de cogitação. O objetivo era restabelecer o contato com o público e, por definição, com eles mesmos. Grant e os outros concordaram. Eu achava que depois que Robert chegasse lá e entrasse no ritmo das coisas, ele ficaria bem, disse Grant. Programada para começar em Montreal no dia 17 de outubro, teríamos mais 20 shows, culminando com 4 noites em Chicago em novembro. Na Europa, o espírito era: vamos agradar Robert porque senão ele não vai para os Estados Unidos, dizia David Lewis. Depois que ele concordou em ir, tudo voltou a ser como era antes. Ele se lembra de ter falado ao telefone com Bonham, que estava feliz da vida, e com Jimmy no escritório da Small Song, quando ele foi ver a maquete do que seria o palco do novo show. Depois de todas as incoerências dos últimos anos, era como se tudo tivesse voltado a funcionar normalmente.